Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. Tô mostrando aqui as minhas orquídeas e hoje eu quero falar de um assunto, como vocês já viram aí no título do vídeo, sobre o enraizamento das orquídeas. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas raízes, olha. Que as minhas plantas estão bem enraizadas. Olha essas ponteiras novas que estão surgindo. As minhas Phalaenopsis, por exemplo, estão plantadas na semi-hidroponia e a gente pode ver muitas raízes dentro do pote e muitas raízes surgindo. Olha aqui que lindo, olha, esse enraizamento. Tá seco, porque ainda não tá na hora de regar, não tem umidade aqui no fundo, olha, enquanto tem eu não rego. Mas elas estão todas assim, muito lindas de raízes. E como que a gente faz para chegar nesse enraizamento? Olha isso, gente, que coisa mais linda. Olha. Olha esse aqui. É muitas raízes novas e muitas ponteiras de raízes. Olha só, que coisa mais linda. Olha a saúde do vegetal. Gente, se a gente quer ver se a nossa planta tá com saúde, é ver raízes novas surgindo. Olha só as folhas delas. Elas estão todas muito saudáveis e muito enraizadas, olha só. As que não estão com as pontinhas de raízes em cima, elas estão dentro no meio das pedras, muito enraizadas. Olha só isso, que coisa linda. Dá pra ver a saúde da planta, olha aqui. Ponta de raiz aqui dentro, olha, do vidro, olha. Muito lindo, né? E aí o assunto, como é raízes, como que a gente faz para adquirir essas raízes? Para que as plantas, elas desenvolvam raízes. Gente, as plantas, naturalmente, elas desenvolvem raízes. Quando a gente faz o replante, é natural a planta começar a emitir raiz nova. Ó, como que tá aqui a ponteira de raiz. Mas eu aqui no meu caso, eu dou uma ajudazinha. Eu uso o enraizador. Eu uso o enraizador da Forte. Eu uso o Rutex. Eu aqui no momento eu tô usando os dois. Olha só. E a gente vê assim que ajuda muito no desenvolvimento das raízes. Muito mesmo. As raízes vão se desenvolvendo. Olha aqui dentro no meio das pedras, olha. E elas, então o enraizador ajuda muito. Aqui as minhas são cultivadas na semi-hidroponia. Então elas estão sempre com umidade, porque fica aqui, né, no reservatório. Vocês podem ver aí um pouco de água. Não quer dizer que vai substituir as regas, tá, gente? As regas são muito importantes para que as nossas plantas continuem com as ponteiras verdes. Porque se não tiver umidade, não tiver rega, elas vão secar as ponteiras. Então é importante a gente estar com as nossas plantas sempre bem regadas, sem encharcamento, é lógico, né? Mas elas precisam estar sempre regadas para que as ponteiras de raízes se desenvolvam. Olha essa raiz aqui, gente, olha. Aí eu tô mostrando para vocês todas as plantas aqui, as minhas plantas, como que elas estão enraizadas. Essas plantas que vocês estão vendo aqui na treliça, vou colocar mais de longe para vocês verem todas elas todas são adultas. Então, essas plantas, elas não precisam mais usar enraizador, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Fica aí a dica. Essa dica vale ouro. Eu custei para aprender. Eu aprendi aqui com as minhas fazendo, tá? Se vocês ficarem colocando enraizador nas plantas de vocês, toda a adubação que vocês fizerem, ou se as plantas já tiverem adultas, já enraizadas, você continuar passando enraizador nela, uma planta dessa, por exemplo, não precisa de mais enraizador, olha. Ela tá totalmente enraizada dentro do pote. Aqui não tá dando pra ver que tá do outro lado das raízes, mas dá pra ver aqui em cima que tem muitas raízes. Algumas eu coloco um fiapinho de esfagno, mas não são em todas, como vocês viram. Olha, essa aqui, por exemplo, não tem. A maioria não tem.
Algumas eu coloco porque quando no início que eu replantei, elas ficaram um pouco debilitadas, eu coloquei e não tirei. Mas se vocês continuarem a passar enraizador numa planta adulta, gente, ela não vai florir. Essa dica vale ouro. Olha o tamanho dessa Phalaenopsis, olha. Dá pra ver aqui, olha o tamanho dessa folha, ela é gigante, gente. O enraizamento dela, olha, tá muito lindo aqui, olha quantas raízes. Essa planta não precisa de enraizador. Essa treliça não tem nenhuma planta que eu passo enraizador nela. Ela todinha, eu faço adubação. A minha adubação é com BG. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Mas pra mim é um excelente adubo, não ganho nada pra fazer isso. Por isso eu até já comentei em outros vídeos que eu não vou mostrar a embalagem, porque eu não tô ganhando nada, né? Mas é o BG Flores, né? Aquele próprio pra orquídeas. E eu uso ele pra fazer adubação. E a minha adubação é semanal. Então, todo domingo eu faço minha adubação nessas plantas com BG. E não coloco mais enraizador nelas, porque elas já não precisam mais. Porque se eu colocar enraizador nelas, elas não vão florir, gente. Como vocês estão vendo, tem bastante flores. Agora as Phalaenopsis já estão acabando a floração. Aquelas que estavam em floração, né? Aqui tem Denfal. Tem algumas Phalaenopsis aqui que eu ainda não cortei as hastes ainda, olha. Tem essa aqui. Tem essa bonitinha aqui, ó, que eu ainda não cortei. Mas eu vou cortar as hastes dela, né? Pra dar força pra que venham novas florações. E o que tem agora de floração mais vai ser os Denfals mesmo, porque eles ainda estão a todo vapor, né? E as Phalaenopsis estão se preparando agora para o início do final de outono, por aí, elas começam a emitir haste. Pelo menos aqui pra mim é nessa época. Então, até quando eu devo passar enraizador nas plantas? Eu vou mostrar pra vocês umas que eu passo enraizador nelas toda semana. Então, essas aqui, olha, são as mudinhas que eu comprei na internet. Quem me acompanha aí viu os vídeos. Quando essas mudinhas minúsculas chegaram, elas ainda estão bem pequenas, olha. Elas não cresceram muito, se desenvolveram, vou tirar aqui pra vocês verem. Se desenvolveram, olha, a folhinha nova vindo. Enraizamento tá bonito aqui, olha. Tem raízes aqui dentro do pote, olha lá. Dá pra ver as pontinhas. Deixa eu colocar ela aqui no lugar de novo. Elas estão muito bonitas, estão muito bem enraizadas. Vou mostrar pra vocês algumas que as raízes estão por cima. Olha aqui o tamanho dessa raiz. Olha essas ponteiras, olha, descendo pra pedra, gente. Procura na umidade que tá lá embaixo, olha. Olha aqui, olha. Essa planta aqui. Ó. Tá vendo o enraizamento delas? Então, essas aqui são mudas, como vocês estão vendo, elas são bem pequenas, nunca floresceram porque elas são mudinhas. Eu comprei a maioria dessas aqui como adulta, né? Mas quando chegou era um fiapinho de planta. Na internet é assim mesmo, né, gente? Eu comprei pelo Mercado Livre e elas vieram assim. Algumas estão maiores, parece que algumas se desenvolvem mais, olha. Embora essa aqui, você não vê a raiz dela aqui em cima, mas você vê que a planta tá bem e que ela tá bem maior do que as outras, olha. Mas olha esse enraizamento. Mas essas plantas eu passo uma semana só o BG, uma semana eu passo o BG com um enraizador nelas. Por que que eu continuo passando enraizador nelas? Porque elas precisam desenvolver mais raízes para que elas preencham o pote de raízes, para elas desenvolver melhor. Então, para elas crescerem, elas precisam de raiz. Gente, é importante nas orquídeas no geral. Eu tenho algumas outras orquídeas que, ao longo do tempo, eu vou mostrando para vocês. Elas precisam, a gente precisa cultivar raízes nas orquídeas. Se a gente não tiver raízes, a orquídea não está saudável. A raiz, ela é o canal pelo qual a planta se alimenta. Então, se a planta não está se alimentando bem, ela vai ficar debilitada. Ela precisa ter um bom enraizamento para ela se desenvolver. Então, eu uso enraizador sim nas minhas plantas, em todas elas. Mas, quando ela chega na fase adulta, a gente para de usar o enraizador. Esses aqui são cakes aqui das minhas plantas que deram cakes lateral. Todos os dois aqui são cake. Isso aqui é ataque de ácaro, gente, ó. Mas já foi tratado, né? Quem me acompanha aí viu. Já me livrei deles. Aí, essa aqui é cake. Essa aqui também é um cake, ó. Das minhas plantas. Tá aqui já enraizando. Aqui tem uma aqui com ela. Eu fiz o replante dela com flor e ela não gostou. Ficou debilitada. Mas não, ela não
perdeu a coroinha, não continuou aqui e deu um cake aqui, ó. Já está enraizado esse cake, tá muito bonito, olha. Então, nessas plantas pequenas, eu uso o enraizador. Uma semana sim, uma semana não. Mas, gente, é incrível. Se vocês passarem enraizador nas plantas adultas, elas não vão florescer. Por quê, gente? O que que acontece? A planta, ela tá pronta para florescer. Ela tá enraizada, já. Aí a gente coloca o hormônio enraizador, o que que acontece? A planta vai canalizar a energia dela toda para a raiz. Aí não vai haver floração. Ela vai falar, eu tenho que enraizar, então ela vai enraizar, mas não vai florir. Ela não vai fazer os dois ao mesmo tempo. Vocês podem observar aí que as plantas, quando elas estão floridas, o enraizamento dela diminui. Algumas não chega a parar o enraizamento, mas diminui. Mas no caso das que vão florir, elas vão parar. Elas não vão florir se não tiver, se vocês continuar passando enraizador nela. Então, nessas plantas aqui dessa treliça, em nenhuma delas eu passo mais enraizador, porque essas aqui estão todas adultas, prontas para florir. Elas estão bem enraizadas, só esperando agora a hora delas mesmo, né? E não adianta, gente, a gente ficar tacando muita adubação de floração nas plantas, porque elas têm a época delas, tá? Elas não vão florescer porque vocês querem ou que vocês colocou adubo. Eu pus adubo, ela tem que florescer. Não, ela vai florescer sim. Eu adubo minhas plantas toda semana. Eu acho muito importante a adubação, porque as plantas ficam assim, ó, saudáveis, viçosas. Quando a floração vem uma floração assim, ó, igual esse denfal aqui, ó, 4 hastes, bem abundante, uma floração bem boa. Ela vem mais forte, com certeza, quando a gente aduba. Então, é importante adubar sim. Mas não quer dizer que é o adubo que vai fazer ela florir, né? É no tempo dela. A gente tem que saber esperar o tempo dela. Então, a dica de hoje é não ficar passando enraizador nas plantas que já estão prontas para florir. As plantas adultas, né, gente? No caso, é as plantas que já são adultas. As mudas eu passo assim, uma semana sim, uma semana não. E elas se desenvolvem muito bem e muito rápido. Eu comprei 24 mudas no Mercado Livre. E eu mostrei essas 24 mudas. Elas estão aqui todas nessa treliça aqui. E algumas vieram bem pequenas. Gente, mas eu não perdi nenhuma. Nenhuma. Mas eu faço adubação nelas toda semana. Eu acho muito importante fazer adubação. Eu não perdi nenhuma dessas mudinhas. Eu vi muita gente comentando nos comentários aí do vídeo que eu fiz, quando eu fiz o replante delas, que comprou também, mas que perdeu elas todas, que elas não sobreviveram. Mas, gente, se a gente adubar e dar a elas a umidade necessária, aqui debaixo delas, olha, tem algumas plantas, aqui uma sapatinho, olha, aqui é uma Phaeros, é Phaeros ou Phaeros, não sei, tem essa samambaia aqui. Aqui tem uma orquídea terrestre que vai estar até florzinhas aqui. Aqui também tem outra orquídea. Então eu coloco essas plantas de terra aqui debaixo. Ajuda muito na umidade e eu sempre jogo água no chão. Tanto aqui como na outra treliça para ajudar na umidade delas. Eu moro num lugar eu acho que é bem úmido o lugar que eu moro. Então já ajuda muito. Mas as mudinhas, elas precisam sim de enraizador. E aí alguém me perguntou por que eu já coloquei as mudinhas no pote grande. Gente, eu cultivo na pedra brita. Então, não tem motivo para eu ficar mudando as plantas de pote, né? A pedra não vai apodrecer nem nada. Então, não vou precisar ficar trocando essa planta de vasilha. Ela vai poder ficar aqui até ela quando não caber mais no pote, né? Então, todos esses pets aqui são de 2 litros. E eu plantei as mudinhas mesmo os pequenos, mas olha o tamanho. Já tá, né? Cobrindo a planta. Algumas estão bem menores, algumas sim se desenvolveu menos, mas no geral elas estão bonitas, olha. Aqui, olha, essa aqui é a mais pequenininha que veio. Já tá bem bonitinha também, ó. Então, no geral elas estão bonitas, olha. Então, gente, a dica de hoje é essa, que eu queria falar pra vocês é isso. Se vocês gostaram desse assunto, deixa aí seu joinha, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, gente. É muito importante o joinha de vocês para o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos, para que eu possa estar fazendo novos vídeos. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês estar recebendo notificações de novos vídeos. Assim que eu postar novos vídeos,
vocês vão estar recebendo notificações. Eu tô postando vídeo todos de segunda a sexta, todos os dias. Aí eu só não posto sábado e domingo, mas eu tô sempre postando vídeo de alguma coisa. Ou é das orquídeas, ou é das suculentas aqui, mostrando alguma coisinha que tá acontecendo aqui no meu jardim. Tá bom? Muito obrigada a todos que ficaram comigo até agora, que assistiram o vídeo até aqui. Eu fico muito agradecida por isso. E até o próximo vídeo.